Fala galera, todos bem? Hoje a gente vai estar fazendo exercícios de fixação sobre o conteúdo que a gente viu nesse bimestre, tá bom? Vamos lá. Então a primeira questão vai ser o seguinte: qual é a formação litológica do território do México? E aí a resposta vai dizer que a litologia mexicana ela é composta por rochas sedimentares e metamórficas. As rochas ígneas e extrusivas ocupam, em maior medida, o território. As rochas do país datam do Triássico e do Quaternário, tá? A número 2 é para a gente caracterizar a hidrografia do território mexicano. Então, devido à formação altimétrica, vai haver o quê? Poucos rios perenes, tá? No território mexicano. Então, a maior parte dos rios vão advir da onde? Das montanhas que descem em direção aos oceanos, ou chamado os rios, né? Chamado de exorreicos, tá bom? Então, podemos dividir a hidrografia do México a partir de três bacias: a do Atlântico, a do Pacífico e a bacia do Altiplano, que não tem saída para o oceano, ok? A número 3 vai perguntar qual é o principal rio mexicano. Vai ser o Rio Bravo, com cerca de 3.034 quilômetros, tá? Esse rio vai separar os territórios dos Estados Unidos e do México, né, e dos Estados Unidos, tá bom? A número 4 vai perguntar quais, né, os principais problemas enfrentados pela população mexicana. Aí a resposta é que o grande problema do país é a baixa escolaridade da população, com cerca de 30% de analfabetos, e por causa da má distribuição de renda e da desorganização urbana. O estado dos Chiapas tem metade das habitações sem rede de esgoto. Em todo o país, cerca de 40% da população vive na faixa da pobreza. Devido a isso, os níveis de violência estão maiores e progridem a cada ano. A número 5, a gente vai falar sobre Cuba, tá? O que foi, né, o embargo econômico que os Estados Unidos impuseram a Cuba, tá? Então, esse embargo, ele foi um bloqueio de quê? De comercialização dos países capitalistas com Cuba, ok? Então, esse embargo econômico dos Estados Unidos, que os Estados Unidos impuseram a Cuba, foi o bloqueio de comercialização dos países capitalistas com Cuba. A número 6 vai perguntar quais eventos que motivaram os Estados Unidos a aplicar o embargo econômico a Cuba. Então, por que os Estados Unidos aplicou esse golpe, né? Esse embargo? Então, o golpe ao poder, né, que foi dado, e também a aproximação com a antiga União Soviética. Então, a antiga União Soviética com o socialismo, tá? Então, por isso que os Estados Unidos ele aplicou esse embargo. A número 7 vai perguntar, vai pedir para você assinalar a alternativa que indica corretamente o político que sucedeu Fidel Castro e se manteve no governo entre os anos 2008 e 2018. A alternativa correta é Raul Castro, tá? Então, assinale a alternativa que vai indicar corretamente o político que sucedeu Fidel Castro. Vai ser Raul Castro. Opção C. A número 8, quem foram os dois principais
líderes da Revolução Cubana. Então a gente precisa lembrar que foram o Fidel Castro e Che Guevara, tá? A número 9 vai perguntar por que a Cuba tem baixos índices de analfabetismo, grandes avanços médicos, porém poucos avanços tecnológicos. Então a gente vai entender que o tipo de governo, né, vigente vai estar aliado ao quê? Ao embargo econômico. Por isso que a Cuba vai ter baixos índices de analfabetismo, grandes avanços médicos, porém poucos avanços tecnológicos, tá? Então, por quê? Aí a gente vai ver que o governo vai influenciar ao embargo econômico, tá? Então, a gente termina por aqui. Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau.